Bom dia, meus amigos de redes sociais. Aqui quem fala é Dr. Juan. Ontem no meu Face, no meu Instagram, mandaram muitas mensagens para mim perguntando algumas coisas sobre o Covid-19, mais conhecido como coronavírus. E então vou tentar lembrar de algumas coisas que perguntaram para mim e eu vou dar minha opinião. Entendam bem, opinião. Não vão falar que Dr. Juan falou que não. É uma opinião sobre isso. Primeira coisa que a gente que eu já falei aqui, algumas pessoas até não acharam correto, mas é verdade. O Brasil teve uma coisa boa e uma coisa ruim no início do aparecimento lá na China do coronavírus, que foi a questão de quando trouxe os brasileiros que estavam em situações de risco, levaram para uma base aérea em Anápolis para ficar 40 dias em observação lá para saber quem estava infectado ou não. Ponto positivo para o Brasil. E ponto negativo é que, sabendo que lá no Japão, lá na China, estava tendo esse surto que contaminando quase um país inteiro, o Brasil liberou o carnaval. Não tem o que se discutir. A quantidade de estrangeiros que vieram desses países que estavam tendo já o coronavírus para o carnaval do Brasil foi incontáveis. Então, se realmente a pessoa quisesse conter esse vírus, lá no início, quando começou a aparecer os casos da China, eles já deveriam ter fechado a fronteira do Brasil. Ninguém entra e ninguém sai. Aí sim, você conseguiria fazer com eficácia não ter a propagação desse vírus no Brasil. Tirando a parte disso, tudo que foi feito, nada foi feito. Então o vírus chegou no Brasil. Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, falando de São Paulo agora, a cada dia o número aumenta horrores. E o que significa? Não tem como a gente saber agora quem tem e quem não tem. Os sintomas são parecidos com a gripe. Os sintomas são parecidos com H1N1. Então a gente não sabe se é o Covid-19 ou se é o H1N1. Vai ter agora a campanha de vacinação, que eles vão puxar um pouquinho mais para cá, mas essa campanha de vacinação só vai fazer efeito daqui a alguns meses. Então até lá a propagação já se aumentou muito. Daqui a alguns meses a gente vai poder, uma pessoa que chega no hospital com quadro viral e que está se alastrando a ficar muito grave, então a gente pode descartar um pouco o H1N1, porque já vai estar vacinado e o efeito é menor, mas também não exclui. Outra coisa sobre a letalidade, que se fala muito, esse vírus tem pouca letalidade. Não, independente de pouca letalidade ou não, o que acontece, eu estava discutindo ontem, vai depender do país da pessoa, da região, entendeu? Então vamos lá, se você pensa que na Itália hoje está fechado tudo, a letalidade na Itália é baixa. Por quê? Porque as pessoas lá têm mais renda, a pessoa lá tem uma saúde melhor. Então essas pessoas, a letalidade nessas pessoas vai ser um pouquinho mais difícil, entendeu? Mas se você for para a África, certo? Alguns países da África, você vai ver que a letalidade vai ser muito grande. Por quê? Porque algumas pessoas são desnutridas, não se alimentam, a saúde precária e etc. Então a letalidade vai depender da região. Então eu pergunto para vocês acham que no Brasil nós estamos preparados mesmo para esse vírus? É uma pergunta que eu faço para vocês. Porque se vocês lembram, quando começou o primeiro surto da dengue lá uns anos atrás, nós estamos há quase 10 anos tentando lutar para que não haja esse surto de dengue que há todo ano. Então, se a gente não consegue controlar uma dengue que praticamente depende de você que está me ouvindo, que tem que limpar seu quintal, vigiar o quintal do vizinho e fazer de tudo para que não tenha água parada, para que se propague a dengue, como é que a gente vai controlar um vírus que é novo,
que ele mutou, né? Era um vírus que no ser humano não fazia efeito nenhum e agora está fazendo. Ou seja, significa o quê? Significa que esse vírus ele nunca tinha entrado no ser humano. Então a gente não tinha células de defesa contra ele. O que é uma vacina? Uma vacina é um vírus atenuado, ou seja, um vírus morto, que pegam ele e fazem uma vacina. Ou seja, quando você pega essa vacina e aplica em você, o vírus está morto, mas aí ele ativa no seu organismo um mecanismo de defesa. Por uma próxima vez que você entrar em contato com esse vírus vivo, o teu organismo já reconheceu ele. E aí já tem células de defesa contra ele. E aí os vírus vão a vacina vai e eles vão e matam. Muito bem. Esse tipo de vírus, o coronavírus, não temos vacina e nunca houve infecção dele no ser humano. Ou seja, não temos nada, o nosso organismo não tem nenhuma defesa sobre esse vírus. E o que vai fazer a diferença é como está seu estado de saúde hoje. Então, se você que está me ouvindo agora está bem, está ótimo, faz exercício físico, se alimenta bem, toma muita vitamina C, pega um solzinho de vez em quando para vitamina D, se você está ótimo, se você pegar esse vírus, a tendência de você ter uma infecção parecida com uma gripe forte é uma coisa. Agora, você que está deprimido, tomando remédio para depressão, quer dizer, imunidade baixa, você que tem algumas doenças crônicas, que precisam tomar corticoide por longo tempo, que aí baixa a imunidade, as pessoas idosas, as crianças, entendeu? Pessoas com doenças como câncer, como HIV, essas pessoas têm mais chance de, quando pegar esse vírus, ser muito mais complicada a cura. E aí vem a terceira fase que eu gostaria de falar com vocês na Itália, Estados Unidos, Europa, China, existe uma saúde que é muito melhor do que a nossa. Uma enfermaria que você vai na Itália, com certeza é diferente da nossa que nós temos aqui no Brasil. Isolamento, perguntaram para mim, mas doutor, lá na Itália, eles pegam o paciente e colocam em isolamento no hospital. Por que no Brasil estão mandando eles ir para casa quando o caso não está muito grave? Simples, porque no Brasil nós não temos leito de isolamento. Quantos hospitais eu já trabalhei que, quando a gente tinha um caso de tuberculose, suspeita de tuberculose, que a gente teria que isolar o paciente, a gente tinha que isolar uma enfermaria inteira, ou seja, ter uma enfermaria de 5 leitos, 5 camas, ali tinha que ficar vazio, ia ficar só esse paciente com tuberculose, com suspeita de tuberculose. Então, como é que a gente pode fazer isso com as pessoas que estão com suspeitas de coronavírus? Não tem como. O Brasil não suporta esse tipo de coisa. Nós não temos estrutura para isso. Então, o que é que o governo faz? Aquelas pessoas que deram positivo ao coronavírus, mas que estão com uma infecção branda, ou seja, não está grave, vamos deixar ela em quarentena em casa. Aí os profissionais de saúde orientam a família, o paciente, e a todos os cuidados que ele vai ter em casa. E caso de agravamento, essas pessoas vão informar esses profissionais e eles trazem esse paciente de volta para o hospital. Com isso, melhora um pouco a distribuição hospitalar desses pacientes. Então, na verdade, não é porque o governo está criando uma moda, não. O governo está tentando adaptar a nossa realidade. A nossa realidade é essa. Nós não temos leito para essas pessoas. Para essas pessoas que teriam que ficar de quarentena, teriam que ficar em observação hospitalar, não tem como. Então, as que não têm um caso grave, que está tranquilo, entre aspas, essas, isolamento em casa. Foi o jeito mais fácil que tem. UTI. Nossa, isso aí eu não preciso nem falar para vocês. No caso tranquilo, agora eu vou fazer 6 cesáreas agora aqui. Vamos supor que nessas 6 cesáreas uma paciente, inclusive eu tenho uma que ela é diabetes gestacional e DEG, doença hipertensiva específica da gestação. E essa paciente é um casozinho, ela tem até um bloqueio atrioventricular grau 2. Quer dizer, é uma paciente que teoricamente eu preciso de um ultrassom, de um leito de UTI reservado. Para eu conseguir esse leito de UTI reservado, aí meu irmão, tem que ligar, pedir, me implorar para conseguir. Tu imagina para essas pessoas que provavelmente
vão ter o coronavírus e provavelmente precisaria do UTI, mas sendo praticamente um caos. Agora, o que eu posso falar para amenizar o medo das pessoas é o seguinte: é igual hoje. Hoje eu acabei de mandar uma mensagem lá para minha casa. Minha mãe tem 76 anos e ela está vindo para São Paulo sábado agora. Eu liguei para minha irmã e falei: olha, não é o caso da mamãe vir para cá. São Paulo agora tá começando a ter mais casos, um atrás da outra a cada dia. E minha mãe está lá no Maranhão, lá em Imperatriz. Então eu falei: não é o caso da mamãe ficar aí. Fica aí com a minha irmã. Minha irmã mora no condomínio lá, até afastado um pouco da cidade. Fica em casa, mãe. Por quê? Porque as pessoas que têm uma idade avançada têm mais propensão a ter casos mais graves. Então você que tem sua avó, sua mãe com a idade um pouquinho mais avançada, converse com ela, fala: mãe, não é o caso de você ir para a rua, não é o caso de você ficar saindo, não é o caso de ir para aglomerações, espera ver como é que vai dar isso. Crianças também. Nós, profissionais de saúde, eu estou morrendo de medo. Eu tenho 2 crianças lá em casa, pequenas. Então, o que acontece? E, ao contrário das demais pessoas da sociedade, que a gente pode chegar e falar: não, fique em casa, não dá para sair. Se você não tiver como sair, tem trabalho, tem que trabalhar. Mas vamos supor assim, você que está de férias, você que trabalha meio expediente, poxa, fique em casa, não saia. Nós médicos não temos esse jeito. A gente só ganha o que recebe. Se a gente não trabalhar, a gente não recebe. Quantos de nós médicos ganham CLT aí? Ninguém. A gente praticamente, se a gente adoecer, por exemplo, se eu pegar essa doença, se eu passar 30 dias, 60 dias doente de cama, são 60 dias sem receber. Infelizmente a realidade do médico hoje é essa. E de alguns profissionais de saúde também. Então o que acontece? Mas a gente não pode, né? Não podemos abandonar a população. A gente tem que atender as pessoas, mesmo podendo em risco nós mesmos e a nossa família, entendeu? Aqui nas gestantes aqui, estão vindo muitas mulheres aqui com a gripe, entendeu? Aí o que é que eu faço? Ontem mesmo eu cheguei e conversei com a enfermagem aqui em cima e falo: não, peraí, gestantes em casa de trabalho de parto, dores relacionado à gestação, a gente atende. Pessoas com tosse, espirro, febre alta e tal, poxa, passa lá na clínica médica, na triagem. Por quê? Porque se caso essa pessoa subir para atender, a gente pode contaminar as outras pessoas. Então tem que ter. O governo fala que a gente não tem que ficar exagerando. Eu concordo, porque na minha opinião não há controle. Não há controle. Essa infecção vai chegar, vai pegar no Brasil inteiro e a gente tem que se preparar para ter ela, entendeu? E não para conter ela, é para ter. E para isso a gente precisa de leitos de hospitais, pessoas qualificadas e tratamento qualificado para a pessoa. E é isso. Vamos se preparar todos e que Deus nos proteja, porque o Brasil é o país católico, ou digo, país cristão, né? Porque hoje em dia o evangélico está meio a meio com o Brasil. Então, mas o nosso país é um país cristão e a gente tem que pedir força e fé a Deus. Obrigado a todos que me escutaram, um grande abraço, e eu vou começar 6 cesáreas aqui. Que Deus proteja a todos nós. Amém.